Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4. Livro de Êxodo, capítulo de número 4. A gente vai ler a partir do versículo 1. Um texto que está projetado, você também pode acompanhar aí, né? Abrir sua Bíblia, seu aplicativo, enfim, fazer a leitura e suas anotações. Diz a palavra do Senhor. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. Disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo, e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Diz, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés, ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, lhes darei o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse, preciso voltar ao Egito, para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu, vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés e Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montando no jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha cuidado de fazer diante de Faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois diga ao Faraó, que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse, você é para mim um marido de sangue. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nesta ocasião, o Senhor o deixou.
Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer. E também falou-lhe de todos os sinais milagrosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Amém. Queridos, nós seguimos aí com a série de mensagens Jornada da Fé. E hoje eu queria conversar um pouco com você sobre essa jornada, a jornada de Moisés. E quando a gente pensa sobre esse assunto, a gente vê que essa é uma ideia ou um tipo de conversa, digamos assim, um tanto comum. Não raro a gente ouve pessoas dentro e fora da igreja comentarem sobre a sua jornada espiritual. Geralmente a pessoa comenta alguma coisa do tipo: depois de um tempo de busca, de estudos, de peregrinação, depois de passar por vários rituais, movimentos, eu encontrei a paz, eu encontrei o meu lugar. Algumas pessoas, inclusive, parecem preferir essa condição de estar em busca, como se fosse algum tipo de vantagem, né? Buscar algum lugar sem chegar a lugar algum. E elas se orgulham de estarem abertas a todas as possibilidades. No fundo, preferem não se comprometer. Se qualificam como estudiosos dessa jornada espiritual. O ponto é, o Evangelho, ele funciona diferente. Nós não somos convidados a iniciar uma jornada para encontrar Deus. O Deus que se revela no Evangelho não é desse tipo, que você encontra depois de um longo processo de investigação. Não somos nós quem encontramos Deus. É Deus quem nos encontra. É Deus que vem ao nosso encontro. Então, quando a gente fala de uma jornada de fé, a gente se refere a uma jornada que se inicia a partir do momento que Deus alcança nossas vidas com sua graça. É o que aconteceu com a vida de Moisés. Um belo dia, Deus bateu na porta da casa de Moisés. Uma visita surpresa. Deus não mandou uma mensagem avisando que ele vinha. Deus não tocou a campainha, nem pediu ao porteiro para avisar. Deus foi de forma surpreendente. E esse agir de Deus, essa forma de agir de Deus, ela é única. De repente, Moisés estava lá, cuidando dos animais, trabalhando. Uma cena chama a sua atenção. Uma planta pegando fogo. No deserto, plantas pegarem fogo não é nada inusitado. Estranho é você ver uma planta queimar ou pegar fogo, mas suas folhas e seus galhos permanecerem intactos. As chamas estavam lá, mas as folhas continuavam verdes. Porque, na verdade, quem estava lá era o Senhor. O Deus único, todo-poderoso. Deus foi ao encontro de Moisés. Com uma mensagem: Moisés, é o seguinte, arruma as suas malas, junta as suas coisas, porque você vai viajar. Para onde, Deus? Para o Egito. Fazer o quê? Libertar meu povo, para que eles possam me servir no deserto. Então, primeira verdade que a gente observa sobre jornadas de fé é que antes de você
vir, Deus é que vem. Antes de você procurar Deus, Deus está te procurando. Ele é o Deus que vem. Toda a história do Antigo Testamento é sobre isso. Deus indo ao encontro de pessoas, e por meio dessas pessoas, Deus vai ao encontro do povo, e através desse povo, Deus vai ao encontro da humanidade. Assim, Deus vai ao encontro de Abraão, de Moisés, de Davi, de Eliseu, de Isaías. Deus foi ao encontro do povo de Israel, fez aliança com esse povo, manifestou sua vontade, revelou-se. Ao povo de Israel, Deus enviou o Messias, o Filho de Deus que se faz ser humano, Jesus Cristo, aquele que Deus enviou para nos trazer perdão e reconciliação. Não fomos nós que fomos ao céu, o céu veio até nós em Jesus. E esse Jesus, o Filho de Deus, envia ao mundo discípulos para proclamar a todos essa salvação. O Espírito Santo foi enviado por Deus. Não fomos nós que conquistamos o Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja, nos capacitando a cumprir o chamado, a cumprir a jornada do Senhor para as nossas vidas. Então note, antes de você iniciar qualquer tipo de jornada de fé, Deus está envolvido em uma longa jornada de salvação para te alcançar, para te transformar, para te redimir. Um dia ele bate à sua porta, um dia ele vai ao seu encontro. Talvez, no seu caso, ele não vai usar uma planta pegando fogo, mas talvez ele tenha usado um amigo para falar com você, alguém da sua família. Talvez aconteceu alguma coisa estranha, diferente, que despertou o seu interesse espiritual. Talvez aconteceu algo há muito tempo atrás. Talvez aconteceu nessa última semana. O ponto é, Moisés viu o fogo, mas era Deus. No seu amigo, é o seu amigo, mas na verdade é Deus. No seu familiar, nos eventos estranhos e às vezes difíceis, é Deus. Quem está te chamando, quem está te procurando, quem quer te encontrar, quem tem um chamado para a sua vida, é o Senhor. Veja, queridos, estamos aqui porque Deus tem um chamado para as nossas vidas. Quem está chamando você aqui agora, nesse culto, nessa igreja, não sou eu, não é a igreja, é o Senhor. Você está vendo a igreja, você está vendo o pastor, você está vendo os irmãos, mas é Deus. E Ele te chama a iniciar essa jornada. E assim como nós usamos Moisés como um parâmetro para a nossa jornada, Deus, ao chamar Moisés, fez referência a irmãos, a pessoas que vieram antes dele nessa jornada. Então ele fala, Moisés, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Entenda, o que Deus quer começar na sua vida não é uma coisa absolutamente inédita. O fundamento dessa jornada está na palavra. Os parâmetros, os critérios para a gente interpretar, para a gente se guiar nessa jornada, é o que está registrado na palavra de Deus. Então, queridos, a gente não pode encarar a Bíblia como uma espécie de manual que você de vez em quando consulta, quando está dando alguma coisa errada na sua vida. Sabe? Quando um determinado aparelho em casa dá problema, você vai procurar lá o manual, como é que eu conserto? A Bíblia é mais que isso. A Bíblia é o livro da nossa história. A jornada de fé do Evangelho, a jornada da sua vida, não se inicia na sua vida. Se inicia lá com Abraão, com Isaac, com Moisés, com Josué, com Elias, com Eliseu, com Jeremias, com João Batista, com Pedro, com Paulo.
Quando cremos em Jesus, nós entendemos que essa história passa a ser a nossa história. A história que precisa definir a sua identidade. Veja você. Não é a história da sua família. Não é a história do que fizeram seus pais. Não é a sua própria história, os seus erros, suas falhas. Não é a história dos seus antepassados. A história que precisa definir minha identidade é a história da ação de Deus no mundo, desde a criação. É a história do que Ele fez em Israel, em Jesus, nos apóstolos, do que Ele está fazendo na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. É a história do que Ele vai fazer no futuro, quando Ele voltar. Há um futuro para a nossa história, e esse futuro está para além das suas ações, decisões, escolhas. Esse futuro, o meu futuro, o futuro da sua história, o nosso futuro, é o futuro da ação de Deus no mundo. É tudo uma história só. Então, jornada de fé é a gente participar dessa grande história. E Moisés é para a gente um bom exemplo da experiência humana dessa jornada. E aí a gente aprende com Moisés algumas coisas interessantes. Uma delas que essa jornada, irmãos, ela é uma jornada de dúvidas. De dúvidas. Veja o versículo 1, Moisés questiona para Deus: Senhor, mas e se os israelitas não acreditarem em mim? Então, a missão de Moisés era ir ao Egito e liderar, né, a libertação dos israelitas que eram oprimidos no Egito. Então, o ponto era: e se os israelitas não acreditassem que, de fato, Deus tivesse enviado Moisés? É uma dúvida razoável. Todo mundo tinha que obedecer Moisés. E, de repente, o povo virasse e orasse: Moisés, espera aí, quem é você? Quais são suas credenciais? Será que você não é simplesmente um doido aí que está tendo alucinações? Quem disse que Deus falou com você? Quem me garante que a gente vai pôr a nossa vida em risco para segui-lo? Era uma questão. Deus não deu uma procuração assinada em cartório para Moisés. Então, o problema de Moisés, Deus resolve com 3 sinais, né? Que é a questão da vara, do peito e das águas do rio Nilo. Então, joga a vara no chão, a vara vai virar uma serpente, depois pega ela de volta, ela vira a vara. Põe a mão no peito, o peito fica doente, põe de novo, o peito fica curado. Pega a água do rio, joga no chão, a água vira sangue. Problema número 1, resolvido, Moisés. Faz isso aí, o pessoal vai acreditar que Deus te enviou. Moisés com essa cabeça. Olha para um lado, olha para o outro. Ele ainda não se sentiu muito confiante, né? Aí ele apresenta para Deus o problema número 2. Versículo 10. Senhor, beleza, vou fazer isso aí que você está mandando, mas tem ainda uma questão. Essa história de falar não é muito comigo não, né? Ouço isso recorrentemente. O problema de Moisés é o problema da maioria. Falar em público. Pastor, faço tudo na igreja, mas não me ponha para falar. Então, Moisés resolve o seu problema. Ou melhor, Deus resolve o problema de Moisés. Fica tranquilo, Moisés. Eu vou estar com você. Eu criei a boca, eu criei a língua, eu criei a fala, então eu vou estar contigo. Eu vou te dizer o que você vai falar. Você só vai repetir. Eu falo, você repete, beleza? Imagine, eu e você lá no gabinete conversando, eu falo assim: meu irmão, você vai fazer isso, Deus vai falar com você e você vai repetir. Aí Moisés já agiu igual você age, né? Acho que Moisés é bastante parecido com a gente.
E aí você percebe que a paciência de Deus tem limites. Deus fica meio irritado com Moisés. Então, para resolver o problema de forma definitiva, Deus vai dizer, olha, é o seguinte, Moisés, vou te mandar o seu irmão, Arão. E acabou, hein? Chega. Vai. Apesar de tudo isso, ainda assim eu acho que Moisés não ficou muito animado, mas ele percebeu que não tinha mais conversa com Deus, né? Ele tinha que obedecer. E esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Não nos parece que Moisés saiu dali animadão. Olha, vou libertar o povo no Egito. Não. Todo o contexto mostra que ele estava hesitante. Ele tinha dúvidas. Olhava para as suas limitações. Mas ele sabia, ele não tinha dúvida de uma coisa. Era Deus quem estava chamando ele. E ele obedeceu, apesar das suas dúvidas. Então, as dúvidas de Moisés tinham a ver com ele, não com o poder de Deus. Compreende isso? Mas isso não foi um empecilho, um obstáculo para ele seguir o caminho de Deus para a vida dele. Então, queridos, esse é o ponto. Muitas vezes, muitos de nós achamos que não dá para iniciar uma jornada de fé se não tivermos 100% de certeza. Queremos ter todas as respostas, comprovações, né? Sabe? Mas e se isso, né? E se aquilo? E se chover? E se fizer sol? E se tiver vento? Então a gente quer todas as certificações de Deus antes de dar qualquer tipo de passo espiritual. Não funciona assim. Tem gente que acha que Deus não vai agir, não vai nos abençoar se a gente tiver dúvidas. É um pensamento errado, irmãos. O verdadeiro evangelho, conforme revelado em Jesus e nas Escrituras, nos ensina que a gente pode conviver com certas dúvidas. Dúvidas que não dizem respeito à instabilidade do evangelho, mas a nossa instabilidade mental, emocional, comportamental. As nossas dúvidas dizem respeito à nossa limitação. Então, eu não sou cristão porque eu tenho 100% de certeza, 100% do tempo, sobre 100% das coisas relacionadas ao cristianismo. Dependendo do momento, das circunstâncias, do assunto, vai ter hora que você, poxa, eu tenho dúvidas sobre isso. Há questões que eu não tenho resposta. Há tarefas que eu olho e penso, poxa, isso aqui eu não dou conta. Isso aqui para mim é difícil. E essa estabilidade, irmãos, ela vai nos acompanhar durante toda a jornada. Porque durante toda a jornada de fé neste mundo, continuaremos limitados. Sempre. Muitas pessoas vivem essa crise quando estão se aproximando do Evangelho ou dando seus primeiros passos na igreja. Então elas começam a se questionar, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E aí depois você está na igreja e você começa a ser desafiado a servir ao Senhor, e aí você pensa assim, poxa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E depois de um tempo, você é desafiado a se aprofundar na fé, a amadurecer espiritualmente, a crescer, a conhecer mais. E aí você se pergunta, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Há momentos que você vai ser desafiado a abandonar certos pecados e a santificar algumas áreas da sua vida, e aí você se questiona, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E pode acontecer de eventualmente você atravessar um deserto, um grande problema, uma dificuldade, e naquela circunstância você se questionar, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Durante toda a nossa jornada de fé, conviveremos com essas dúvidas. Será que vamos conseguir nos manter firmes?
Será que eu vou escolher o caminho certo? Será que eu consigo dizer não ao pecado? Será que eu consigo fazer a vontade de Deus? Então, veja, queridos, é importantíssimo que você entenda. As suas dúvidas não impedem você de andar, de estar na presença do Senhor. Nossas limitações não nos impedem de servir ao Senhor. Suas dificuldades, suas limitações, seus problemas, suas incertezas não precisam ser absolutamente sanadas, resolvidas, para que você possa caminhar com o Senhor. Porque a gente confia no poder de Deus. E aí a gente aprende outro ponto com Moisés. Deus nos dá recursos para lidarmos com nossas limitações, para suprir nossas limitações. Veja, os recursos que Deus deu a Moisés foi a realização de milagres e o seu irmão, que era o seu porta-voz. Ao longo da jornada, Deus foi dando outras experiências para Moisés. Em nosso caso, nós estamos na vantagem. Você tem muito mais recursos espirituais à disposição do que Moisés. Você tem a Bíblia inteira para ler. Você tem a oração, a igreja, culto, núcleo, devocional. Você tem irmãos e irmãs que podem te ajudar. Você tem livros para ler, vídeos para assistir, cursos para fazer. Podemos chamar todos esses recursos de recursos ordinários. Recursos que estão à nossa disposição. À disposição de todos os que estão na jornada da fé. Então, são formas de você lidar com as suas limitações, com as suas dúvidas. Às vezes, além do recurso ordinário, como a ceia, por exemplo, Deus atua na nossa vida de maneira extraordinária. Sabe, aquele momento que o seu coração está cheio de tristeza, angústia, medo, dúvida. E de repente Deus envia ao seu coração uma resposta clara, sobre a vontade dEle. Então são experiências individuais, é você com Deus. Então você entende, olha, está muito claro que Deus está comigo nesse negócio. Então quando Moisés esteve ali, diante daquela sarça, daquela planta que queimava, ele não teve dúvidas, Deus está comigo. Porém, isso não tirou dele as suas limitações, mas ele creu, sem dúvida alguma, quem o chamou foi o Senhor. Deus está comigo. Às vezes não vai fazer sentido para quem está ao seu redor. Às vezes outras pessoas não vão entender, mas você sabe. Você sabe. Agora, preste atenção no seguinte. Mesmo os recursos ordinários e extraordinários não nos trazem todas as respostas. Sabe, você pode assumir um compromisso hoje, poxa, não, até o final do ano eu vou ler a Bíblia toda. Bacana, importantíssimo. Vou participar de todas as reuniões da igreja, todas as atividades que a igreja tiver, eu vou estar junto. Mas talvez ainda assim você vai chegar ao final do ano sem algumas respostas. Moisés sabia que ele tinha que ir ao Egito, mas ele não sabia os detalhes do que ia acontecer. Recursos espirituais que o Senhor disponibiliza para a gente não retiram da gente todas as limitações. Sabe? Muita gente se frustra nesse sentido. A pessoa acha que ela vai entrar para a igreja e, de repente, ela vai se tornar um super-homem, uma super-mulher. E, ao mesmo tempo, a gente se frustra com o outro, porque a gente olha para o outro e a gente cria essa expectativa de que só porque a pessoa agora está indo à igreja, a vida dela vai ser 100%. Jesus apareceu a Pedro após a ressurreição. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes.
Jesus vai ao encontro de Pedro após a ressurreição, e Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro responde que sim. Jesus fala: então vai lá agora e pastoreia as minhas ovelhas. Pronto. Jesus está dizendo para Pedro: olha, né? Eu sei que você fez, eu sei que você errou, mas eu sei que você me ama, eu te perdoo, e eu estou te mandando ir, vai. Pedro foi. Mas Pedro não saiu dali achando que ele nunca mais ia errar ou pecar. Os recursos que Deus nos dá são lembretes que o Senhor está conosco na caminhada. São instrumentos do agir de Deus. Por esse motivo, precisamos sempre recorrer a esses recursos para lembrarmos da vontade de Deus para as nossas vidas e nos fortalecermos. Em outras palavras, os recursos espirituais nos ajudam a não nos perder na jornada, nem ficar paralisado pelo cansaço, pelos problemas, pelo desânimo. Há momentos, irmãos, que ficaremos cansados. Eu não digo do cansaço físico, eu digo do cansaço emocional, espiritual, daquele desânimo que nos abate, daquela falta de vontade de servir o Senhor, daquele momento que você não tem mais vontade de orar, de vir à igreja, de fazer a vontade de Deus. Isso chega na vida de todo cristão. Há momento que a gente se sente desorientado e você pensa: bem, aqui eu não sei o que fazer, não sei que decisão tomar, não sei que caminho seguir. Nesse momento, você precisa parar e reavaliar o quanto você tem utilizado dos recursos espirituais que estão disponíveis para você. Talvez você não vai sair da igreja e vai encontrar uma árvore queimando sem as folhas pegarem fogo. Mas certamente você pode vir ao culto, certamente você pode orar com alguém, certamente você pode ler a palavra, certamente você pode ter momentos de comunhão, de busca no Senhor. E os recursos do Senhor vão fortalecer a sua vida. Por quê? Porque não era o fogo, é Deus. Porque não é a ceia, é Deus. Porque não é a igreja, é Deus. Não é o pastor, não é a pregação, é Deus. Não é a Bíblia como livro, é Deus. Não são músicas, é Deus. Por detrás de todos esses recursos, quem está agindo é o Espírito Santo. Deus. A proposta do Evangelho não é eliminar nossas limitações. O desafio da jornada é servirmos ao Senhor apesar das nossas limitações, crendo na suficiência do poder de Deus. E na verdade a gente pode pensar que as próprias limitações são oportunidades do agir de Deus em nossas vidas. Aqui talvez a gente chega na essência do Evangelho, que é a consciência da nossa fraqueza, que me faz perceber a minha necessidade do poder de Deus. O reconhecimento da minha limitação me faz buscar e confiar a providência do Senhor. Então o Evangelho, ele mostra o tamanho do seu pecado, o tamanho da sua miséria, o tamanho do seu abismo, para que você entenda a grandiosidade da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. Então, e esse pensamento, esse duplo pensamento, é o que me leva à adoração. Ao perceber a minha miséria e a compreender a grandiosidade da graça, não há outra reação a não ser me prostrar diante do Senhor e adorá-lo. Eu louvo a Deus pela salvação, porque eu entendo o tamanho do meu pecado e a minha incapacidade de me salvar. A percepção das minhas dificuldades enche o meu coração, me enche de alegria, enche o meu coração de ânimo para servir ao Senhor. Esse é, irmãos, talvez o momento da conversão. O momento da conversão é quando você de fato admite que precisa de Deus.
mas não há nada que você possa fazer para merecê-lo e conseguir a comunhão com Ele. Então você precisa de Deus e você necessita da graça dEle. Você precisa que Ele venha ao seu encontro. E aí o Evangelho te diz o quê? Ele já veio! Deus enviou o seu Filho, o Filho dele veio a nós. E Ele continua vindo todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho. Agora, perceba que o inverso também é verdade. O inverso desse raciocínio. O que eu quero dizer? Quando a gente se esquece do tamanho da nossa miséria, a gente começa a pensar nas nossas virtudes, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, o diabo na nossa mente, ele não fala dos nossos defeitos, ele fala das nossas qualidades. Olha aí. O diabo é ótimo em elogiar. É ótimo em estimular o seu ego. E aí você começa a pensar, poxa, né? Tudo bem, tem os erros aqui e ali, mas poxa vida, né? Pera lá, poxa, quanta coisa boa eu faço, né? Quanta coisa de errado eu não faço. E aí você começa a contar, né? Na verdade é o diabo contando para você. E aí você começa a pensar no esforço que você faz. E aí você começa a olhar para o lado e você, poxa, não, eu sou melhor que esse cara, sou melhor que aquela moça, sou melhor que aquele homem, claro, óbvio. Olha a vida dele, olha a minha. E aí, se na primeira dinâmica a gente é levado à adoração, na segunda dinâmica, a gente é levado ao orgulho. Ao invés da adoração, vem a autoexaltação. Ao invés de se colocar na dependência de Deus, você se coloca confiando no seu próprio esforço. Aí, ao invés da alegria de servir ao Senhor, você começa a se achar importante demais. Você se acha ocupado demais. Talvez você seja especial demais para certas coisas. Aí talvez você dinheiro para Deus. Pô, Deus, manda, estou aqui, tem negócio a tratar, sou um empresário aqui das ovelhas, né? O meu negócio está prosperando, tenho funcionários, tenho família para criar. Senhor, manda alguém desocupado para tirar esse povo do Egito. Eu não, minha agenda está cheia. Veja que desde o capítulo 3 fica claro que Moisés não tinha dúvidas que era Deus chamando ele, né? Junto com essa compreensão, ele percebe as suas limitações. E ele confia no poder de Deus, por isso ele vai, ele obedece. Moisés volta ao Egito. O que nos leva à nossa última consideração. Ao voltar ao Egito, Moisés sabia que tinha que lidar com Faraó, o rei do Egito. Ele sabia que tinha que lidar com o povo de Israel, que era um povo de cabeça dura, coração duro. Mas ele tinha que lidar também com o seu passado. E talvez esse fosse o maior desafio de Moisés. Quem era Moisés? Moisés era um menino hebreu que foi criado no palácio do rei, no palácio de Faraó. Em uma época em que os filhos dos hebreus estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Era para Moisés ter morrido logo após ter nascido, mas sua irmã o salvou. E numa mirabolante estratégia, ela consegue que a filha de Faraó adote Moisés. Então Moisés foi criado no palácio, com todas as regalias de um príncipe, vivendo do melhor que existia no mundo daquela época.
Mas ele sempre soube que aquele não era o povo dele. Ele não era egípcio. Um dia, lá pelas tantas, ele passa na rua e vê uma briga. Um egípcio contra um hebreu. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, e ele toma as dores do seu povo e mata o egípcio. Notícia corre rápido, né? Notícia ruim corre rápido. Todo mundo fica sabendo que Moisés cometeu um crime, inclusive o rei. Então Moisés agora é um fugitivo, tem que sair dali para bem longe. E ele vai. Passam anos, forma família, se casa, tem filhos, enfim. E agora Deus vai ao encontro dele e fala assim: Moisés, eu quero que você volte ao Egito. Mas, Senhor, podia ser para o Brasil? Tanto lugar no mundo, logo o Egito. E detalhe, não era para ele voltar como um espião, né, sabe, escondido, tal, pela espreita ali. Não. Ele tinha que ir no palácio. Ele tinha que falar com o rei. Possivelmente, né, era outro faraó, outro rei. Né? O Senhor vai dizer aqui, para acalmar o coração de Moisés, é que todos aqueles que queriam matar Moisés tinham morrido. Então veja, todos aqueles que queriam matar Moisés tinham morrido. Mas Deus não diz que todos aqueles que conheciam o passado de Moisés tinham morrido. Então muita gente ali sabia daquela treta. Se Moisés estava vivo, né? Certo que pessoas que tinham pelo menos a idade dele estavam vivas. Então, queridos, a jornada da fé muitas vezes nos faz enfrentar e lidar com os monstros do nosso passado. A jornada da fé nem sempre é para frente. A gente tem muito essa mentalidade, né? Nem sempre a jornada da fé é para avançar. Às vezes a jornada da fé é para retroceder. É para você revisitar partes da sua vida que foram deixadas para trás. E às vezes você vai ter que dar uns 2 passos para trás antes de dar um para frente. O que significa que às vezes você vai ter que voltar e perdoar aquela pessoa que você fez muito mal no passado. Aquela pessoa já não existe na sua vida. Você apagou da sua memória. Mas talvez seja para lá, para esse Egito que o Senhor manda você. Às vezes é voltar para ter que pedir perdão para aquela pessoa que você prejudicou. Dizendo, eu errei, me perdoa. Às vezes é voltar ao passado para ajudar pessoas que, bem, sua oração é que Deus levasse. Mas elas estão ali. E você é chamado por Deus a abençoá-las. Às vezes é voltar para evangelizar pessoas que sabem coisas muito feias do seu passado. E você sente vergonha. Pense no caso de Paulo. Paulo perseguiu cristãos. Paulo prendeu cristãos. Paulo cooperou com a morte de cristãos. Mães choraram por causa de Paulo. Pais, esposas, amigos choraram por causa de Paulo. E agora, de repente, Paulo entra na igreja para servir ao Senhor ao lado dessas pessoas. Não só isso. Você chega no culto e quem é que está pregando? Paulo. Como assim? E Paulo está ali para falar do amor de Deus, do amor de Cristo, para essas pessoas que foram vítimas da sua perseguição. E os amigos de Paulo? Quantos
judeus caminharam com Paulo quando ele falava mal dos cristãos? Pessoas que sabiam dos podres da vida de Paulo. E agora Paulo vai ter que evangelizá-los, chamá-los para o evangelho. Paulo voltou e enfrentou seu passado. Moisés voltou e enfrentou seu passado. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que no Egito, além de encontrar Faraó, além de encontrar os israelitas, além de encontrar o seu passado, ele iria encontrar Deus. Deus estava lá. Deus chegou lá antes dele. Então, queridos, essa é a verdade sobre a jornada da fé. É uma jornada de obediência, é uma jornada onde enfrento limitações, é uma jornada de confiança na providência, é uma jornada que humanamente é imprevisível, não somos nós que controlamos a agenda, é uma jornada que Deus nos move a realizar. É uma jornada que a gente deve seguir, porque Deus está conosco durante todo o percurso. É uma jornada que Deus já está no destino. Ele já chegou lá. Deus chegou ao Egito antes de Moisés. Deus já chegou lá, aonde Ele está te enviando. Deus está com você no início da jornada, Deus está com você durante a jornada, Deus está com você no destino da jornada. Vamos orar? Feche seus olhos. Fale com o Senhor. Queria desafiar você a orar ao Senhor nessa manhã, de maneira muito sincera. Se você entende que Deus está chamando você, Deus veio ao seu encontro, Deus fala com você, Deus chama o seu nome, se coloque diante dEle. Não tenha medo de apresentar para o Senhor as suas limitações, suas dúvidas. Diga para o Senhor. Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos para que você perceba os recursos que existem à sua disposição. Peça ao Senhor graça para você seguir com obediência. Diz para o Senhor, fala para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, e confiado no poder do Senhor, na Tua presença, eu vou. Eu vou fazer a sua vontade. Eu vou dar passos na direção do teu querer. Eu vou porque o Senhor veio. Eu vou porque o Senhor veio ao meu encontro. Peço ao Senhor graça. Peço ao Senhor graça para você lidar com as suas fraquezas. Peço ao Senhor graça para você ter disciplina na utilização dos recursos espirituais. Peço ao Senhor graça para você lidar com o seu passado. Pessoas difíceis que ficaram para trás, relacionamentos, problemas. Peço ao Senhor para te dar recursos e graça e condição de falar do Evangelho, de perdoar, de servir, de abençoar. Eu não sei qual é o seu Egito, eu não sei para onde o Senhor manda você, a direção que o Senhor dá para a sua vida. Mas apesar das suas limitações, Ele te chama. E Ele te chama sabendo das suas limitações. É por isso que você precisa obedecer. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque muito antes, ó Pai, da gente sequer, ó Pai, pensar numa jornada de fé, o Senhor, ó Deus, já estava comprometido numa grande história, Senhor, de salvação para as nossas vidas.
Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se interessou pela gente, ó Pai, muito antes de a gente, ó Pai, ter qualquer sentimento a seu respeito. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, sabendo, ó Pai, de todas as nossas limitações, fraquezas. E agora, ó Pai, o Teu povo, que ouve o Teu chamado, que o Teu Espírito Santo, que a Tua presença aqui, possa de fato, ó Pai, mover o nosso coração, para nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que é o Senhor quem nos chama, e assumindo um compromisso de obediência, Senhor, que hoje, Senhor, seja de fato o início de uma jornada de fé, uma jornada de relacionamento com o Senhor, uma jornada de compromisso com o Teu reino, uma jornada, Senhor, de posicionamento na Tua casa, uma jornada de santidade, uma jornada de evangelização, uma jornada missionária, uma jornada, Senhor, de fazer o bem para as pessoas que estão ao nosso redor, uma jornada de perdão, Senhor, uma jornada de mudança de vida, uma jornada de aprofundamento espiritual, e as forças para cumprirmos essa jornada vem do Senhor. A todo dia, Senhor, entendemos que teremos limitações, mas todos os dias as Tuas misericórdias se renovarão sobre as nossas vidas, porque elas se renovam, Senhor. Em todo dia, Senhor, o Senhor atuará em nossa vida pela Tua graça, porque o Senhor nos deu recursos. Dá-nos força, Senhor, dá-nos fé, dá-nos a visão, dá-nos clareza, Senhor, do Teu querer. Coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar, como o Senhor colocou Arão para ser bênção para Moisés. E assim, Senhor, que possamos seguir esse caminho. E mesmo, Senhor, se que tivermos enfrentarmos fantasmas do passado, possamos fazer isso no poder de Jesus, na autoridade do nome de Jesus e confiados pelo Teu Espírito Santo. Não tem a ver com as pessoas, ó Pai. Não tem a ver com elas nos tratarem bem. Tem a ver, ó Pai, com obedecer ao Senhor e estar onde o Senhor quer que a gente esteja. Que em nome de Jesus nessa manhã, todas as restrições mentais, emocionais que existem, Senhor, no nosso coração, para Te obedecer, possam ser quebradas, ó Pai. E que haja uma disposição verdadeira no Teu povo para Te obedecer e fazer a Tua vontade, mesmo se para o Egito necessário for. Em nome do Teu Filho Jesus.